Durante o confinamento, o infame pirata Gold Roger é levado a uma plataforma para ser executado sob a vigilância do vice-almirante da Marinha Garp. Antes da execução, uma pessoa na multidão pergunta a Roger onde ele deixou seu tesouro, conhecido como One Piece. Roger responde que deixou o tesouro para que alguém o encontrasse, pouco antes de ser esfaqueado pelos carrascos. A multidão se dispersa para começar a busca, enquanto Roger ri, marcando o início da grande era dos piratas. 22 anos depois, Luffy está em um pequeno barco a remo, contando a um pássaro sobre seu sonho de encontrar o One Piece, navegar pela Grand Line e se tornar o rei dos piratas. Infelizmente, o barco está se enchendo de água rapidamente, então Luffy entra em um barril que deriva após o barco afundar. O barril acaba flutuando entre dois navios em meio a uma batalha naval. Um grupo de piratas liderados pela capitã Alvida está atacando um barco de passageiros, e no meio da luta, o barril de Luffy é recuperado e levado a bordo. Os passageiros não estão preparados para uma luta, e após alguns movimentos rápidos, a tripulação de Alvida toma o controle com facilidade. Alvida exige saber a localização do caçador de recompensa Zoro, que ela acredita estar atrás de sua recompensa. Um passageiro revela que levaram Zoro para a Ilha Sixes, mas Alvida não estava na lista de Zoro, o que a enfurece e ela imediatamente mata o homem, ordenando que o garoto da cabine, Kobe, limpe mais tarde à noite. Enquanto Kobe está limpando no convés inferior, Luffy de repente explode para fora de seu barril. Ele grita de medo, forçando Luffy a silenciá-lo. Depois de saber sobre os piratas de Alvida, Luffy revela que ele também é um pirata, o que surpreende Kobe porque Luffy é gentil. Luffy diz que nem todos os piratas são violentos e conta uma história de sua infância. Sejam bem-vindos ao canal Jimmy Filmes. Espero que estejam gostando do conteúdo. Então, para continuarmos, já sabe, se inscreve no canal e deixa o like. Não esquece de deixar a sugestão de filme para o próximo resumo e se tiver um tempinho me segue lá no Instagram. E se quiser assistir a esse filme completo e muitos outros e já ajudar o canal, é só comprar o Cineflix. São vários pacotes promocionais. Só escolher o que melhor te serve e ser feliz. Link vai estar na descrição do vídeo. Agora voltamos ao resumo. Luffy cresceu na Vila Windmill, que era frequentemente visitada pelos piratas do cabelo vermelho e seu capitão Shanks, de quem Luffy gostava muito. Luffy queria se juntar a eles, mas Shanks continuava recusando. Luffy tentou provar sua coragem, mas isso só lhe rendeu uma cicatriz sob o olho. Quando todos estão dormindo, a dupla se esgueira para o convés e sobe até o leme, onde Luffy agarra um remo, mas ao balançá-lo acidentalmente atinge um sino e acorda a tripulação. Alvida confronta Luffy pensando que ele é um caçador de recompensas, mas Luffy a insulta, causando sua fúria e levando-a a atacá-los. O resto da tripulação de Alvida também entra na batalha, e um deles atira em Luffy, mas seu corpo absorve a bala e a devolve. Luffy então revela que seu superpoder é um corpo feito de borracha e usa isso para desviar de todos os ataques dos piratas, vencendo a luta com facilidade. Na confusão, uma furiosa Alvida acidentalmente coloca fogo no navio e culpa Kobe, tentando matá-lo. No entanto, Luffy recebe o golpe com a cabeça antes de esticar seu braço para trás e lançá-lo contra Alvida, jogando-a para fora do navio. Sua tripulação se rende imediatamente, e Luffy diz a Kobe para pegar um barco e rações para que possam sair dali. Enquanto isso, na Ilha Sixes, Zoro é abordado por Mr. Seven, que o convida para se juntar a uma sociedade de assassinos. Zoro rejeita a oferta e insulta Seven, que imediatamente o ataca com espadas. Zoro se defende com suas próprias espadas e, com grande habilidade, corta Seven ao meio, matando-o. No dia seguinte, Luffy e Kobe estão navegando em um pequeno barco, e Kobe pergunta como o corpo de Luffy pode esticar. Luffy explica que, há 10 anos, ele estava com os piratas do cabelo vermelho em um bar e decidiu verificar os baús de tesouro deles. Ele encontrou uma pequena caixa com uma fruta incomum dentro e não hesitou em comê-la. Naquele momento, o bandido Iguma e sua gangue entraram no bar e exigiram bebidas, mas a atendente informou que já havia vendido tudo. Shanks ofereceu a Iguma a última garrafa, mas Iguma respondeu quebrando-a sobre o balcão. No entanto, Shanks não se deixou provocar e simplesmente começou a limpar, fazendo com que Iguma quebrasse ainda mais coisas antes de sair. Luffy chamou Shanks de covarde por não reagir, e quando tentou sair do bar, Shanks o agarrou pelo braço, chocando a todos ao ver o braço de Luffy se esticando. Shanks imediatamente percebeu que o garoto havia comido uma fruta do diabo, que concedia às pessoas um poder especial, mas também tornava impossível nadar. Depois, Luffy pergunta a Kobe sobre seu sonho, e Kobe admite que quer se tornar um marine. Luffy decide que irão para uma base da marinha para Kobe se alistar e Luffy conseguir um mapa da Grand Line. Não muito longe dali, Nami está presa em um barco com nada além de um baú de tesouro e é abordada por 2 piratas. Ela pede ajuda, e os piratas pulam no barco para verificar o baú,
apenas para encontrá-lo vazio. Tudo foi um ato de Nami, que pula no navio deles e foge. Algum tempo depois, Luffy e Kobe desembarcam em Shells Town e vão a um bar, onde Zoro e Nami também estão. Enquanto Nami flerta com o oficial da marinha, a filha do barman tenta oferecer a Zoro um lanche, mas ela acidentalmente esbarra em Elmepo, filho de um importante capitão da marinha. Elmepo se ofende, derruba os lanches e os esmaga com os pés, mas Zoro intervém e come o lanche, pedindo que Elmepo peça desculpas à garota. Elmepo responde com suas palavras, e uma briga começa, crescendo rapidamente em uma grande confusão no bar. Luffy fica impressionado com a maneira como Zoro derrota todos facilmente usando apenas os cabos de suas espadas, enquanto Nami aproveita a distração para derrubar o oficial e roubar seu uniforme. Zoro encurrala Elmepo, que se oferece para levá-lo até seu pai para fazer um acordo. Na base da marinha, Zoro conhece o Capitão Morgan e pede pela recompensa de Mr. Seven. No entanto, Morgan diz que atacar os marines é um crime punível com 7 dias de prisão. Se Zoro não se entregar, ele não poderá mais coletar recompensas, então Zoro concorda em ser preso. Enquanto isso, Luffy quer invadir a base da marinha e tem uma ideia ao ver um cano de esgoto. Na manhã seguinte, um Zoro amarrado é confrontado por Elmepo, que o provoca com suas próprias espadas, revelando que Morgan não tem intenção de libertá-lo após os 7 dias. Nesse momento, Luffy sai do esgoto e se depara com Zoro, pedindo que ele se junte à sua tripulação. Zoro recusa, e quando Luffy pergunta sobre seus sonhos, Zoro revela que quer se tornar o maior espadachim do mundo. Impressionado, Luffy desamarra Zoro antes de voltar para o esgoto. Dentro da base, Nami usa o uniforme roubado para entrar sem ser notada, mas é pega por um oficial que pergunta o que ela está fazendo ali. Nami finge que Morgan a enviou para encontrar um mapa da Grand Line, mas o oficial diz que mapas importantes estão trancados no escritório de Morgan. Antes que Nami possa responder, o oficial que ela roubou aparece, e Nami rapidamente pega seu bastão e o derruba com grande habilidade. Nesse momento, Luffy cai do teto, e Nami continua sua mentira, fingindo que está prendendo Luffy, mas ele ouviu tudo e a segue para roubar o mapa juntos. Enquanto isso, Elmepo está em seu quarto brincando com as espadas roubadas quando Zoro entra de repente. Então Elmepo pergunta se Zoro vai matá-lo, mas Zoro responde que fará algo pior. De volta a Luffy, ele e Nami encontram Morgan, mas Nami finge ser uma oficial levando Luffy para sua cela, e Morgan acredita neles. Quando Morgan sai, Nami consegue roubar suas chaves, e Luffy a convida para sua tripulação, mas ela rejeita porque odeia piratas. A dupla invade o escritório de Morgan, e enquanto procuram um mapa, Luffy acidentalmente aciona um interruptor que faz um cofre aparecer no chão. Na biblioteca, Morgan encontra os oficiais feridos e descobre a verdade sobre Nami, soando o alarme. Morgan vai até seu escritório e usa sua mão-acha para arrombar a porta. Sem tempo para abrir o cofre, Luffy usa seu poder para puxá-lo, e a força repentina os lança pela janela. Os guardas confrontam a dupla, desencadeando outra luta. Zoro está saindo quando vê a batalha e decide se juntar também, facilmente dominando os oficiais. No entanto, Morgan logo chega e é muito mais forte, então Luffy e Zoro precisam trabalhar juntos enquanto Nami lida com os guardas. Zoro revela seu estilo de 3 espadas e o usa para segurar o braço de machado de Morgan, permitindo que Luffy lance um chute esticado que acerta Morgan no rosto, derrotando-o. Depois, Zoro usa sua grande força para pegar o cofre e levá-lo até o barco de Nami. O trio se prepara para fugir juntos, mas nesse momento Elmepo aparece, revelando que Zoro bagunçou seu cabelo e tenta prendê-los. No entanto, Kobe chega e o nocauteia primeiro. Kobe não vai partir com eles porque ele vai se juntar aos fuzileiros navais. Luffy respeita isso e vai embora, chamando Kobe de amigo. Enquanto isso, Garp recebe uma ligação informando que o mapa para Grand Line foi roubado. Ao mesmo tempo, Kabaji traz a mesma notícia para o Capitão Bug, que promete conseguir o mapa para si. Mais tarde, no navio, Luffy pensa sobre sua infância. Um dia, enquanto ele testava seus poderes no bar, Shanks chegou de repente com sua tripulação pedindo meses de provisões. Luffy perguntou quando ele voltaria, mas Shanks disse que não voltaria. Então, Luffy começa a incomodar Nami enquanto ela tenta abrir o cofre de Morgan. Ela empurra Luffy e quase faz o chapéu de palha dele voar para fora do navio, então Luffy diz para ela não ameaçar o chapéu porque é sua posse mais preciosa. Depois que Nami finalmente abre o cofre e encontra o mapa da Grand Line, eles são subitamente atacados por um navio que se aproxima, disparando tiros que espalham gás vermelho ao redor deles. O gás faz o trio começar a perder a consciência, então Luffy se certifica de engolir o mapa primeiro. Algum tempo depois,
O trio acorda dentro de uma caixa de madeira, que logo é retirada, deixando-os no meio de uma apresentação de circo da tripulação de Buggy. O circo é assistido por cidadãos que foram acorrentados às suas cadeiras para obedecer ao que aparece em placas de instruções. Buggy faz sua entrada, dizendo que quer o mapa. Para distraí-lo, Nami mostra os poderes de Luffy, sugerindo que ele poderia se apresentar, e então sai correndo da tenda. Lá fora, ela fica chocada ao descobrir que a cidade foi totalmente demolida pela tripulação de Buggy, e os piratas a alcançam para capturá-la. Buggy ordena que Zoro e Nami sejam levados enquanto ele interroga Luffy sobre o mapa. Em Shellstown, Garp chega à base onde Morgan explica o que aconteceu, mas mente sobre os detalhes para parecer bem. Mais tarde, Kobe é convocado ao escritório de Garp, onde é chamado de espião porque foi visto com Luffy. Kobe explica que Luffy libertou de Alvida e que seu sonho é ser um fuzileiro naval e levar piratas como Luffy à justiça. Garp aceita a resposta e diz a Kobe que eles capturarão Luffy juntos. Depois, Garp amarra Morgan na frente de todos os seus oficiais como punição por mentir e anuncia que se concentrarão em caçar Luffy. De volta ao circo, Zoro foi amarrado a uma roda, enquanto Nami está trancada em uma gaiola. Enquanto Nami tenta usar uma gazua para abrir a gaiola, Kabaji aparece e se apresenta a Zoro, revelando que matou seu irmão pela recompensa. Zoro não se lembra do irmão de Kabaji, o que deixa Kabaji furioso e faz com que ele comece a lançar facas em Zoro enquanto gira na roda. No palco principal, Buggy amarrou Luffy a uma engenhoca que estica seus braços e pernas por todo o ringue, mas isso não causa dor no corpo de borracha de Luffy. De repente, Buggy percebe o chapéu de palha e o reconhece como sendo de Shanks, revelando que ele e Shanks faziam parte da mesma tripulação, alegando que Shanks o traiu. Buggy tenta fazer Luffy falar ameaçando colocar uma criança no dispositivo de estiramento. Furioso, Luffy consegue se soltar das amarras e soca Buggy no rosto, o que estranhamente faz a cabeça de Buggy voar. No entanto, Buggy revela que está vivo e que também comeu uma Akuma no Mi, o que lhe deu o poder de separar as partes de seu corpo à vontade. Buggy separa sua mão e a faz voar atrás da cabeça de Luffy, detonando uma bomba de gás que o nocauteia. Outro flashback mostra Luffy em um bar quando Iguma e sua gangue retornam, exigindo finalmente receber suas bebidas. Luffy, com raiva, confronta Iguma, fazendo o bandido pegá-lo para puni-lo. No entanto, Shanks chega e manda Iguma soltar Luffy, mas quando Iguma recusa, a tripulação de Shanks ataca imediatamente, causando uma briga. Eles facilmente dominam os bandidos, mas Iguma usa o caos para escapar com Luffy em um barco no meio do mar. Um monstro gigante aparece, ataca o barco e come Iguma. Luffy lentamente afunda no mar, mas Shanks chega a tempo e o puxa para fora da água. Quando o monstro tenta atacar de novo, Shanks o encara sem medo, ordenando que ele vá embora, e isso realmente funciona. Depois que o monstro vai embora, Luffy percebe que Shanks perdeu um braço, mas Shanks diz que a segurança de Luffy era mais importante. No circo, Luffy acorda dentro de um tanque de vidro que está se enchendo lentamente com água do mar. No outro cômodo, Kabaji ainda não acertou Zoro com suas facas, mas um arremesso solta as cordas. Com a atenção de Kabaji voltada para Zoro, Nami consegue sair da gaiola com sua gazua e ataca Kabaji, permitindo que Zoro se liberte da corda e derrube Kabaji. Em seguida, a dupla recupera suas armas e retorna ao palco, onde Nami liberta Luffy do tanque jogando seu bastão para quebrá-lo. Luffy cospe o mapa enquanto tosse a água do mar dos pulmões, e como ele corre para pegar seu chapéu primeiro, Buggy consegue pegar o mapa. Zoro ataca Buggy, mas sua espada não causa dano, pois Buggy continua separando seu corpo. Então, Buggy separa todo seu corpo em pequenos pedaços e os faz voar pela tenda com grande força, dominando o trio com uma série de golpes e derrotando Zoro e Nami. Buggy prende Luffy no chão e atravessa o chapéu de palha com uma adaga. No entanto, Luffy nota alguns baús vazios e diz aos amigos que tem um plano. O trio começa a trabalhar junto para acertar as várias partes do corpo de Buggy, fazendo-as voar para dentro dos baús, que Nami então fecha, impedindo Buggy de se recompor. Eventualmente, Buggy é reduzido a apenas sua cabeça, mãos e pés. Luffy estica ambos os braços para trás e acerta Buggy com muita força, fazendo voar para fora da tenda e para fora da ilha. Depois, o trio recupera o mapa e liberta todos os cidadãos. Em seguida, eles se preparam para partir e, quando os locais se despedem, Luffy se lembra da última vez que viu Shanks. Antes de Shanks partir, Luffy lhe disse que finalmente aceitava que não estava pronto para ser um pirata ainda, mas que um dia seria o melhor. Shanks deu a Luffy um chapéu de palha, dizendo que ele poderia devolvê-lo quando se tornasse forte. Mais tarde, no navio, Nami conserta o chapéu de Luffy antes de se esconder na cabine,
onde tira um pequeno dispositivo que usa para ligar para uma pessoa misteriosa e avisar que conseguiu o mapa. Algum tempo depois, Luffy revela que fez uma bandeira pirata para o navio, mas Nami a odeia. Então, Zoro sai da cabine e diz que o compartimento escondido sob o assoalho, que ele confundiu com o banheiro, está tomando água do mar. Nami corre para verificar suas coisas e descobre que seu dispositivo agora está quebrado. Luffy decide que eles devem conseguir um navio melhor, e Nami informa que o lugar mais próximo para isso são as Ilhas Gecko. Enquanto isso, Garp convida Kobe para sua cabine novamente para jogar Go. Kobe perde o primeiro jogo, levando Garp a dizer que ele é muito defensivo e coloca um cronômetro para fazer Kobe reagir mais rápido, explicando que é assim que os piratas pensam. De repente, Elmepo entra e revela que encontraram a bandeira de Luffy perto das Ilhas Gecko, então Garp faz planos para ir até lá. No circo, Bug está trabalhando para restaurar seu corpo quando o misterioso Homem-Peixe se aproxima dele, dizendo que Arlong deseja vê-lo. Quando Bug reage atacando com uma faca, o homem desvia e o golpeia, nocauteando. Mais tarde, Bug é levado para ver Arlong, que exige tributo. Sem ter nada, Bug conta a Arlong sobre Luffy e o mapa, oferecendo suas conexões para capturá-lo, o que Arlong aceita. Quando o trio chega às Ilhas Gecko, eles imediatamente vão ao estaleiro, onde Luffy se apaixona instantaneamente por um enorme navio. De repente, Usopp surge para contar ao trio sobre o navio, enquanto um flashback mostra que desde criança Usopp tocava o sino e corria pela rua gritando que piratas estavam chegando à vila. Anos atrás, isso causou pânico, mas eventualmente os aldeões perceberam que ele mentia e pararam de dar atenção a ele. Usopp diz ao trio que o navio não está à venda, mas o estaleiro inteiro pertence a uma amiga dele, então ele os leva para conhecê-la. Logo, o grupo chega a uma mansão gigante, onde os servos Chão e Buti dizem para eles saírem. No entanto, a dona, Kaia, chega com seu mordomo Cladador e fica feliz em ver seu amigo Usopp, então convida todos para ficarem para o jantar e celebrarem seu 18º aniversário. Enquanto o trio experimenta novos trajes para o jantar, Luffy promete a Nami que convencerá Kaia a dar-lhes um navio. Zoro comenta que Cladador parece familiar, mas não consegue identificar de onde. Enquanto isso, Usopp vai ao quarto de Kaia e lhe dá um presente de aniversário, uma pedra que ele afirma ser uma pérola. Ele também compartilha outra de suas histórias de aventuras, que são todas mentiras, mas Kaia adora. Mais tarde, Cladador leva chá para Kaia, que ela toma desde que seus pais morreram e ele se tornou seu cuidador. Depois, Cladador verifica os trabalhadores na cozinha para garantir que eles se lembrem de colocar o veneno na sopa de Kaia quando chegar a hora do jantar. O grupo é então acompanhado pelo advogado da família, Mary. Por causa de sua saúde, Kaia não pode comer nada além de sua sopa. Antes que ela possa provar, Luffy pula na mesa para fazer um discurso emocionante e pedir o navio. Quando Kaia tenta responder, começa a tossir muito, fazendo o Cladador tentar expulsar todos. No entanto, Kaia o impede e convida todos para passar a noite. Mais tarde, na adega, Mary acusa Cladador de tentar tomar o controle do estaleiro de Kaia. Cladador nega antes de começar a se mover incrivelmente rápido, surpreendendo Mary por trás e esfaqueando com uma luva com lâminas. Nos aposentos, Luffy está procurando por um lanche e esbarra em Zoro, que quer uma bebida. Eles vão à cozinha e encontram Usopp, que conta a eles sobre sua amizade com Kaia e o fato de que seu pai é um pirata que o deixou quando era jovem. Então, Usopp leva Zoro para a adega para encontrar uma bebida, enquanto Luffy fica para comer toda a sopa. Enquanto isso, Nami está por aí roubando itens valiosos quando de repente ouve um barulho. Ela tenta voltar para o quarto, mas acidentalmente acaba entrando no de Kaia. Kaia percebe o que Nami está fazendo, mas não se importa e a convida para uma conversa. As meninas acabam se conectando e Kaia deixa Nami ficar com as coisas que roubou, mas, ao sair, Nami as coloca de volta na adega. Zoro e Usopp encontram o corpo de Mary. Cladador aparece com Chão e Buti e revela suas garras, fazendo Zoro finalmente perceber que Cladador é o pirata procurado, Kuro. Os dois homens começam a lutar imediatamente, mas Kuro é simplesmente rápido demais e mantém Zoro ocupado para que Chão possa nocauteá-lo por trás, enquanto um Usopp apavorado escapa pela janela. Chão e Buti jogam Mary, Zoro e suas espadas em um poço para se livrar das evidências. Eles não vão atrás de Usopp porque sabem que ninguém acreditará nele. Isso acaba sendo verdade, pois Usopp toca o sino na vila, mas é ignorado. Revela-se que Usopp começou a fazer essa rotina porque acreditava que seu pai voltaria para sua mãe doente, que apreciava o gesto de seu filho antes de morrer. Agora, Usopp desaba em desespero, apenas para ser encontrado por Kobe, que diz acreditar nele. Na mansão,
Nami encontra Luffy inconsciente e tenta movê-lo. Mas, nesse momento, os criminosos entram, então ela se esconde no armário. O trio encontra Luffy também e discute seu plano para matar Kaya e obter o estaleiro, que é ouvido por Nami. De repente, Usopp chega com Kobe e Elmepo para acusar Kuro de ser um pirata. Kobe não pode prender Kuro sem evidências, então Kuro entrega Luffy a eles para fazê-los ir embora. Nami aproveita essa chance para sair do armário e nocauteá-lo antes de fugir. Segundos depois, Kuro e Buchi encontram chão na cozinha, que conta sobre Nami. Então de repente, a meia-noite finalmente chega, e como Kai agora é maior de idade, Kuro anuncia que é hora de finalmente matá-la. Enquanto isso, Usopp se infiltra no quarto de Kaya para avisá-la sobre Kuro, mas ela não acredita nele. Então, Nami chega para provar a história de Usopp, explicando que Kaya na verdade não está doente e que foi o chá de Kuro que causou isso. Nesse momento, Kuro coloca a casa em lockdown de segurança antes de o trio sair para caçar Kaya. Isso finalmente faz Kaya acreditar na história. Usopp, Nami e Kaya fogem por túneis escondidos nos corredores, o que é ouvido por Kuro, que tenta esfaqueá-los pelas paredes, mas eles desviam dos ataques e correm para se esconder em um velho quarto abandonado. Há outro interruptor aqui que eles tentam usar para desfazer o lockdown. Isso faz as luzes piscarem e Kuro adivinhar a localização deles. Asterisco no poço. Zoro acorda e começa a se lembrar de sua infância como aprendiz na Vila Shimotsuki. Ele conseguia derrotar todos os outros alunos, exceto a filha do mestre, Kuina. Frustrados, Zoro desafiou Kuina para um duelo com lâminas reais, mas após uma luta feroz, ele foi derrotado novamente, mesmo usando 2 espadas. Então, ele fez uma promessa com ela de treinar mais, para que um dia um deles se tornasse o maior espadachim do mundo. Infelizmente, depois, Kuina morreu tragicamente, e seu pai deu a Zoro a lâmina dela, que se tornou sua terceira naquele dia. Assim Zoro se determinou a se tornar o maior espadachim do mundo para honrar a memória dela, inspirado pelo flashback. Zoro começa a escalar o poço até conseguir sair. Perto dali, os fuzileiros navais estão levando Luffy, e Elmepo diz a Kobe que Garp está apenas usando por causa de sua conexão com Luffy. De repente, Luffy acorda e vomita o veneno em Elmepo antes de contar a Kobe sobre Kuro, mas é interrompido por Zoro, que imediatamente nocauteia todos os oficiais, exceto Kobe. Então, Zoro e Luffy voltam para a mansão, ignorando a fraca tentativa de Kobe de prendê-los. Na mansão, Kuro chega ao quarto abandonado, e o trio deve se esconder enquanto Kuro destrói a mobília. Zoro e Luffy chegam e entram sorrateiramente graças à força de Zoro. Eles se separam, e Zoro encontra Shun e Budi, desencadeando outra luta. Embora Shun e Budi sejam habilidosos, Zoro ainda é muito melhor e rapidamente derrota os dois. No quarto antigo, Kaya e Nami tentam atacar Kuro juntas, mas acabam sendo capturadas. Usopp consegue fazer Kuro soltá-las ao atingi-lo com um estilingue, mas Kuro desvia dos projéteis e tenta contra-atacar Usopp, sendo interrompido a tempo por Luffy. Luffy começa a lutar contra Kuro, mas não consegue acertar um único golpe porque Kuro é muito rápido. Após Kuro marcar o peito de Luffy, ele tem uma ideia e congela no meio do quarto para encontrar a localização de Kuro, concentrando-se no som de seus passos, o que lhe permite finalmente acertar um soco. Depois de trocar mais alguns golpes, Luffy captura os pulsos de Kuro e lhe dá uma cabeçada, jogando pela janela. Depois, Kai agradece ao grupo presenteando-os com o navio que Luffy queria, e ele o batiza de Going Merry, em homenagem ao advogado falecido. Luffy também convida Usopp para se juntar à sua tripulação, mas ele hesita porque quer cuidar de Kaya. No entanto, Kaya diz que é hora de cuidar de si mesma e que vai partir para estudar medicina. Depois de beijá-lo, Usopp concorda em se juntar à tripulação de Luffy. Kobe e Elmepo retornam para Garp para relatar seu fracasso. No entanto, Garp fica feliz porque vê o Going Merry deixando a ilha. Ele imediatamente abre fogo, e quando Luffy usa um binóculo para verificar o inimigo, surpreende todos ao chamar Garp de vovô. Luffy começa a lembrar de sua infância e de como ele sempre dizia que se tornaria um pirata, mas Garp o maltratava e o repreendia, dizendo que ele deveria se tornar um fuzileiro naval. Garp continua disparando bolas de canhão, e Luffy tenta revidar, mas falha ao usar o canhão. Garp ordena que eles se rendam, e quando Luffy recusa, Garp arremessa uma bola de canhão com as próprias mãos, mas Luffy a desvia com seus poderes, destruindo a vela do navio da marinha. Kobe empurra Elmepo para longe antes que seja atingido, permitindo que o Going Merry escape navegando para dentro do nevoeiro. Algum tempo depois, Garp liga para o pirata Drácula, que está no meio de uma luta. Garp contrata Drácula para caçar Luffy, e Drácula aceita enquanto derrota seus inimigos e corta um navio ao meio.
O líder inimigo tenta atirar em Drácula, mas ele corta os projéteis com sua espada e o mata rapidamente. A conversa de Garp é ouvida por Colby, que pergunta a Elmepo sobre isso. Elmepo explica que Drácula é um dos 7 Shichibukai, senhores da Guerra do Mar, que são piratas poderosos demais para os fuzileiros navais derrotarem, então os mantém por perto como aliados úteis. Os Shichibukai fazem serviços sujos para os fuzileiros navais em segredo, e em troca seus atos ilegais são ignorados. Colby é contra essa moral estranha e vai falar com Garp sobre isso, mas Garp apenas diz que o mundo é injusto e que Colby deve aprender a viver com isso. Enquanto isso, Luffy sente cheiro de comida e diz a Nami para navegar naquela direção, eventualmente encontrando um restaurante flutuante. Enquanto conseguem uma mesa, na cozinha, Sanji está preparando um prato muito requintado, mas o dono Zefo lembra de que eles não fazem pratos sofisticados ali e o manda servir às mesas. No salão principal, 2 clientes estão brigando, e Sanji rapidamente faz com que eles parem, usando suas habilidades de artes marciais, o que impressiona Luffy. Sanji anota o pedido do grupo e logo eles estão comendo grandes quantidades de comida, mas Luffy não tem como pagar a conta, então Zefo ordena que ele trabalhe como ajudante de cozinha por 1 ano para quitar sua dívida. Luffy vai para a cozinha lavar pratos e acaba provando um dos pratos de Sanji. Enquanto isso, Nami está cansada de fingir ser boazinha e faz um acordo com o marinheiro para sair sozinha mais tarde. Durante a pausa de Sanji, Luffy diz que adorou o prato dele e pergunta sobre seu sonho. Sanji explica que quer encontrar o All Blue, o oceano mítico onde os 4 mares do mundo se encontram, pois lá ele pode encontrar ingredientes raros. Nesse momento, o único sobrevivente do ataque de Drácula chega em péssimas condições, e Sanji imediatamente o alimenta, mesmo sabendo que Zef não aprovaria, pois o homem não pode pagar. Luffy fica impressionado novamente e convida Sanji para se juntar à sua tripulação, mas ele recusa porque deve lealdade a Zef. Logo, Drácula também chega ao restaurante e começa a perguntar sobre Luffy. Reconhecendo como o maior espadachim do mundo, Zorro desafia Drácula para um duelo ao amanhecer. Enquanto isso, na cozinha, Luffy confronta Zef porque ele não deixa Sanji seguir seu sonho e diz que Sanji alimentou o homem perdido, o que impressiona Zef. Na manhã seguinte, Nami rouba o mapa e vai encontrar o marinheiro, mas muda de ideia e se junta aos outros. O grupo então encontra Drácula e o duelo começa, mas Drácula acha Zorro fraco e começa a lutar com uma pequena adaga, bloqueando todos os seus ataques. No entanto, ele fica impressionado com a força de vontade de Zorro e saca sua espada real, derrotando Zorro em segundos e deixando-o gravemente ferido. Fascinado pelo grupo, Drácula decide não capturá-los e vai embora. O grupo leva um Zorro inconsciente para dentro do restaurante, e Luffy pede um médico, mas Zef se oferece para tratar do ferimento usando suas habilidades de cozinheiro. Enquanto isso, Drácula se encontra com Garp e diz que deixou Luffy escapar, antes de lembrá-lo de que ele está no controle, o que é ouvido por Colby. Depois que Drácula sai, um Garp furioso destrói seu escritório no restaurante. Luffy pergunta a Sanji como ele conheceu Zef. Descobre-se que Zef costumava ser um pirata, e sua tripulação atacou o navio onde o jovem Sanji trabalhava como cozinheiro. Zef entrou na cozinha e Sanji tentou impedi-lo de tocar na comida, mas naquele momento uma grande onda afundou o navio. Momentos depois, Sanji acordou e descobriu que ele e Zef estavam presos em uma rocha acima do mar. Zef trouxe 2 sacos de comida do navio e deu um a Sanji, mantendo o maior para si antes de mandar o menino para o outro lado da rocha. Sanji racionou a comida corretamente enquanto os dias passavam, eventualmente tendo que comer pão podre. No dia 25, Sanji viu um navio e gritou, mas por causa de uma tempestade ele não foi ouvido. No dia 70, Sanji estava cansado de estar com fome e foi pegar o outro saco, apenas para descobrir que estava cheio de tesouros. Zef mentiu para salvá-lo e, durante todo esse tempo, manteve-se vivo comendo a própria perna. A dupla foi resgatada mais tarde, no dia 85. Algum tempo depois, Arlong e seus capangas chegam ao restaurante, invadem sem permissão e empurram as pessoas para fora de seus assentos antes de perguntar sobre Luffy, o que é ouvido por Nami. Enquanto Zef tenta distraí-los com uma refeição, Nami corre para avisar Luffy, mas ele se recusa a sair, querendo defender o restaurante para agradecer a Zef por sua ajuda. Luffy então vai confrontar Arlong, que revela ter a cabeça de Buggy em uma bolsa. Acontece que Buggy deixou uma orelha dentro do chapéu de Luffy, então eles estavam espionando o grupo o tempo todo. Arlong pede o mapa, e Luffy diz para ele lutar por isso, mas Zef interfere tentando atirar em Arlong. A bala não faz nada, e Zef é derrubado pelos capangas. Sanji então começa a lutar com os capangas usando suas artes marciais, mas é derrotado, então Luffy enfrenta Arlong. No entanto, Arlong é um homem-peixe,
o que faz com que seu corpo seja tão forte que os socos de Luffy não têm efeito. Depois de jogar Luffy para fora, Arlong começa a espancá-lo, mas antes de matá-lo, Nami aparece e revela que sempre trabalhou para Arlong, provado pela tatuagem em seu ombro. Ela diz a Arlong que tem um mapa. Arlong joga Luffy no mar antes de partir com Nami, mas felizmente, Sanji resgata Luffy do afogamento. Sanji volta ao restaurante e discute com Zeff, que quer que ele desista para perseguir seu sonho. Luffy e Usopp voltam ao navio e descobrem que Zorro finalmente acordou, então eles se preparam para procurar Nami. Sanji junta-se a eles como cozinheiro do navio, despedindo-se de Zeff com muita emoção. Em seguida, Luffy revela que pegou a cabeça de Bug de Arlong, e ele concordou em guiá-los até a sede de Arlong porque assim pode se reunir com seu corpo. Sempre que Bug fica muito irritante, Zorro ameaça jogar sua cabeça na água ou trancá-lo em um barril. Enquanto isso, Nami segue Arlong e seus homens de volta às Ilhas Economia, onde fica a sede de Arlong e o corpo de Bug. Este também é o local onde Nami cresceu, e estar ali traz de volta memórias de sua infância com sua mãe adotiva, Bell Mary, e sua irmã adotiva. Nami sempre teve amor por mapas e navegação, mas eles não podiam pagar por livros, então um dia Nami roubou um. Quando Bell Mary a pegou, ela repreendeu, e Nami chorou, dizendo que odiava ser pobre e que Bell Mary não era sua mãe de verdade, o que lhe rendeu um tapa. Para se desculpar, Bell Mary contou a história de como ela costumava ser uma marinheira. Após uma feroz luta contra um grupo de piratas, encontrou as duas meninas assustadas. Naquele dia, ela soube que o certo era ficar em casa e criá-las. Então, Belemere fez devolver o livro, mas o xerife local não a puniu. Em vez disso, ele prometeu conseguir livros para ela no futuro, em troca de algumas tarefas. Naquele dia, Arlong e sua tripulação invadiram a vila, destruindo tudo em seu caminho. Então, de volta ao presente, Nami entrega o mapa para Arlong, que a envia para a vila para cobrar o tributo mensal. Logo, o grupo de Luffy chega à ilha Konami 2 e descobre que o lugar foi destruído por Arlong. Eles observam quando Nami aparece para pegar o tributo, embora os aldeões não tenham dinheiro suficiente para pagar. A única que se opõe a ela é sua irmã, Nojiko, que cospe no chão antes de sair. Após pegar o dinheiro, Nami percebe Luffy e os outros e os manda embora, dizendo que não precisa de. Depois que ela sai, Luffy afirma que não vai desistir e vai atrás de Nojiko para exigir respostas. Nojiko encontra o grupo armado, mas Sanji a acalma oferecendo-se para cozinhar para ela. Impressionada com a refeição, Nojiko conta o resto da história. Quando os piratas chegaram à vila, Belemere escondeu as filhas no porão antes de Arlong aparecer para exigir o tributo. Belemere pagou apenas por uma pessoa, mas Arlong notou 3 pratos na mesa e a preferência, exigindo mais. As garotas saíram imediatamente para defender a mãe, e Belemere disse a Arlong que o dinheiro seria para o tributo das meninas, já que ela não podia pagar por si mesmo. Arlong a matou depois de ouvir a história. Luffy tem ainda mais certeza de que Nami não é má e que algo está acontecendo. Enquanto isso, Nami volta para Arlong, que está dando uma festa. Ela quer falar sobre o acordo deles, mas são interrompidos de repente pelo capitão da marinha Nezumi, que veio buscar o suborno habitual para ignorar os crimes de Arlong. Nami ouve tudo, e, depois que Nezumi sai com o dinheiro, ela diz a Arlong que finalmente juntou dinheiro suficiente para garantir o acordo. Arlong aceita, mas, depois que Nami sai para buscar o dinheiro, ele manda Nezumi atrás dela. Nami vai até o túmulo de sua mãe para desenterrar um baú cheio de tudo que ela roubou ao longo dos anos. Nojiko a encontra e a repreende por desrespeitar sua mãe, então Nami finalmente confessa a verdade. Após a morte da mãe, Nami foi ver Arlong e eles fizeram um acordo. Arlong venderia a vila de volta para ela por 100 milhões, e, em troca, Nami. Assim Nojiko finalmente entende que Nami estava tentando salvar a vila o tempo todo, e as irmãs se reconciliam. Mas são interrompidos de repente por Nezumi, que confisca o tesouro de Nami, alegando que é propriedade roubada. Como Nezumi sabe exatamente a quantidade de dinheiro que ela tem, Nami percebe que foi Arlong quem o invejoso para impedi-la de libertar a vila. Ela começa a correr de volta, mas cai e tem um colapso, durante o qual decisão sua tatuagem, lembrando-se do momento em que, nesse momento, Luffy a encontra e, depois de dar a ela seu chapéu, ele e os outros prometem ajudar. Enquanto isso, Arlong faz um discurso para seus piratas e os incentiva a destruir a vila, que logo pega fogo. Quando o grupo chega lá, já não resta nada, mas Nojiko aparece com todos os aldeões, que essencialmente é verdade e também quer lutar. No entanto, Luffy pede que deixem. No navio da marinha, Nezumi encontra Garp e revela a localização de Luffy. Momentos depois, uma tripulação de Luffy chega à sede de Arlong.
Enquanto Luffy e Nami se infiltram para recuperar o mapa, os outros começam a lutar contra os capangas. O Zop enfrenta Shell, que o persegue até a floresta. Shell ataca o Zop cuspindo álcool como projetos rápidos, mas o Zop dispara um projeto incendiário na garrafa de álcool, fazendo-a destruir e derrotá-lo. Enquanto isso, Zoro e Sanji lutam contra os outros capangas na área comum e libertam a cabeça de Bug para ajudá-los. No entanto, assim que Bug recupera o seu corpo, ele foge. Nesse momento, Kurobi chega e ataca usando o Karatê Homem-Peixe, derrotando Zoro com poucos golpes. Então Sanji decide revelar seu estilo Pernas Negras e luta contra Kurobi, conseguindo derrotá-lo. Dentro do prédio, Luffy e Nami encontram um mapa, mas são confrontados por Arlong, que finca sua lâmina no ombro de Luffy. Luffy quebra imediatamente e manda Nami sair para que ele possa começar a lutar contra Arlong. Então Luffy consegue socar a boca de Arlong, mas os dentes de Arlong crescem novamente instantaneamente. Como os golpes de Luffy não são fortes o suficientes para ferir Arlong, ele decide começar a destruir o prédio. À medida que as paredes começam a desmoronar, Luffy ataca Arlong com alguns socos e, em seguida, usa uma técnica para arrastá-lo por vários andares, fazendo o prédio colapsar. O grupo do lado de fora fica preocupado com Luffy, mas ele logo emerge dos escombros, anunciando sua vitória. Naquela noite, a vila faz uma festa para celebrar sua liberdade. A festa é interrompida de repente pelos marinheiros, e Garp ordena que prendam o grupo de Luffy. Kobe e Elmepo se recusaram a seguir as ordens, então Garp vai atrás de Luffy e começa uma luta. Uma batalha feroz acontece, mas Luffy não consegue derrotar Garp, que rapidamente o pega e diz para ele desistir. Luffy se recusa a abandonar seu sonho e ri, lembrando Garp da execução de Gold Roger. De repente, Garp solta Luffy e também ri, antes de ordenar que seus homens prendam os homens de Arlong em vez disso. É revelado que Garp estava testando Luffy para garantir que ele estava pronto. Agora ele pode partir, sabendo que seu neto está seguro. Na manhã seguinte, Nami se despede do túmulo de sua mãe e de sua irmã, e é revelado que Nojiko fez uma nova tatuagem nela para cobrir a antiga. Antes de partir, Kobe visita Luffy e mostra a ele que, a pedido de Nezumi, Luffy recebeu uma recompensa de 30 milhões, a maior do East Blue. Enquanto esse feito é notado por seus amigos e inimigos pelo mar, o grupo finalmente aceita sua verdade.